Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta emocional. Eu gravo vídeos compartilhando aqui o que eu sei sobre inteligência emocional, dicas, técnicas, compreensões, aprendizados, tudo que eu utilizo no meu trabalho como terapeuta e para ajudar você a ter uma vida emocional mais saudável, mais equilibrada, que você não seja vítima das suas emoções, que você possa fazer o seu universo emocional te servir, fazer com que seja uma oportunidade de bem-estar para sua vida. As nossas emoções, quando elas estão sob o nosso controle, quando a gente sabe manejar elas, elas se tornam um campo de muito bem-estar, né? Então, enquanto a gente não conhece sobre esse assunto mais profundamente, a gente pode ser muito vítima das nossas emoções e a gente pode ser bem sofrer bastante com isso. Mas quando a gente aprende técnicas e quando a gente aprende a liberar e soltar, se torna uma grande oportunidade de bem-estar. Então, é por isso que eu faço esse canal. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque a partir de hoje eu quero também compartilhar com vocês alguns dos meus estudos sobre os Abraham Hicks. E tenho estudado algumas coisas sobre eles, tenho tido alguns insights que eu acho que podem realmente ajudar a nossa vida. Então vai ter alguns vídeos sobre estudos e insights dos Abraham Hicks, tá bom? Então, nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar aqui algumas coisas que eu tive de insight nesse último estudo que eu fiz, tá bom? Sobre o que era esse estudo? Sobre melhorar a frequência do nosso dia, elevar a frequência do nosso dia para que isso possa melhorar a nossa manifestação, melhorar a lei da atração na nossa vida, a atuação da lei da atração na nossa vida. Então, nós vamos entender aqui como que a gente faz para elevar a frequência, elevar a vibração e manter a nossa frequência alta sempre o máximo possível, tá? Primeira coisa que eu percebi nesse áudio, e é uma coisa que eu percebo em muitos mestres, né? Eles vão ensinar pra gente coisas que nós vamos precisar praticar. Então, tudo aqui se trata de novos hábitos, de novas práticas, tá? Tenha em mente, eu vou compartilhar com você aqui coisas que vão te ensinar coisas para você pôr em prática, tá? Então você vai precisar praticar isso para mudar sua vida, não acontece como um passe de mágica. Então, começando, sobre o que eles falam primeiro? Sobre a necessidade da gente atuar conscientemente na criação da qualidade da energia do nosso dia a dia e com isso da nossa vida, né? Então é como se a gente se antecipasse aos nossos momentos, ao nosso dia e a gente criasse a energia do dia como? Intencionando. Então, por exemplo, quando eu vou dormir, né, é um momento onde o dia já acabou e eu tô começando a zerar, eu vou descansar para um novo dia que pode ser totalmente diferente do anterior. Então, o que eles dizem que é importante que a gente conscientemente intencione o que a gente quer para o dia seguinte. E aí, não precisa ser assim, nossa, específico, mas a gente pode intencionar um dia em que a gente esteja com a mente saudável, com as emoções saudáveis, conectados com a vida, em fluxo, com boas notícias, né? Um dia em que a gente vai conseguir colaborar e receber colaboração da vida. Então, a gente vai colocando essa energia na nossa intenção, preparando o nosso dia, jogando essa energia para que quando a gente chegue lá, é meio que a nossa mente já tem ela já está pré-moldada para aquilo. Então, fica mais fácil entrar nessa frequência, tá? Então, a primeira coisa é criar o seu dia, criar a energia do seu dia conscientemente, intencionando boas coisas para o seu dia. A segunda coisa que eles dizem é: comece o seu dia
com o hábito de meditar. E aí, eles falam aqui sobre começar o dia com a meditação e depois, com o tempo, fazer com que a meditação se torne um estado frequente da sua mente. Que meditação? A meditação de se conectar com a sua fonte interior, aprender a fazer isso, né? E essa é uma capacidade progressiva, já vou falar sobre isso. E a outra coisa é aprender a colocar a sua mente numa frequência positiva. E qual é a dica que eles dão aqui? Faça práticas de... Aí aqui a gente entra no que todas as pessoas dizem, né? Práticas de gratidão, mas é mais do que isso. Pense, por exemplo, nas coisas boas que já aconteceram na sua vida ou nas coisas boas que você tem na sua vida. Se conecte com isso, escreva sobre isso, fale sobre isso, sinta, relembre as melhores coisas da sua vida. Isso coloca a sua mente num estado de vibração bem alta, né? É uma das dicas que eles dão. A outra dica que eles dão é: pense em todas as coisas boas que você vai sentir quando aquilo que você está querendo começar a acontecer. Então, essa é uma outra forma de colocar a sua mente no positivo, numa vibração alta. Vai fazer você sentir coisas boas quando os seus sonhos se realizarem. Se conecte com a realização dos seus sonhos e com os sentimentos que você vai sentir quando eles se realizarem. Essa é uma coisa também que vai começar a te colocar sua mente numa frequência alta e a sua energia numa frequência alta, tá? Então, o hábito de meditar. Falei sobre duas coisas aqui. Elevar a frequência da sua mente, colocando ela no positivo, pensando no bom que já aconteceu e pensando no bom que ainda vai acontecer. Você pensa nisso e ao sentir isso, automaticamente você está nessa frequência. E 2, se conectando com a sua fonte interior. E por que essa é uma capacidade progressiva? Porque a nossa capacidade de perceber essa conexão, ela se torna cada vez maior, mais sensível, mais profunda. Com o tempo, com a prática, a gente começa a conseguir reconhecer o nosso ser interior. E essa energia do ser interior começa a fluir na nossa vida. Quando essa energia flui na nossa vida, ela começa a curar o nosso corpo físico, ela começa a atuar na nossa energia, ela vai deixando o nosso campo energético cheio de energia e com isso protegido. Quanto mais energia da fonte flui para você, mais você está abastecido de energia, menos em estado de carência você está. E quanto tem energia armazenada no seu campo, você se alimenta dessa energia. E essa energia atrai coisas e situações para sua vida. Então, aqui que começa um fluxo vindo da sua fonte interior, do seu eu espiritual. A sua conexão com o seu eu espiritual coloca um determinado tipo de energia no seu campo que vai fazer determinadas situações começarem a acontecer. Então, com isso você vai começar a conseguir perceber, ampliar a capacidade de percepção, de sentir, vai começar a ter cada vez mais insights, então vão vir ideias na sua mente. Quando você está conectado com esse fluxo energético guia a sua vida. Quando esse fluxo existe, esse fluxo é o seu guia na vida, ele é o seu mapa. Então ele atua no seu físico, ele atua na sua mente, atua nas suas emoções e a sua capacidade de sentir, de ver, de reconhecer, cada vez é progressiva, se torna mais e mais. Quanto mais fluxo tem, mais você percebe e mais você consegue se guiar por isso, você consegue seguir isso. Então quando vem um insight, você segue o insight porque ele tá claro para você. Quando vem uma emoção, essa emoção ela consegue te preencher. Quando vem uma energia, você consegue se nutrir dessa energia, você consegue fazer com que essa energia seja o seu combustível, seja o condutor da sua vida, entende? Então,
O hábito de se conectar com a fonte faz com que cada vez tenha mais energia da fonte, e quando cada vez mais tem energia da fonte, mais você percebe e tem clareza dessa energia. Isso é progressivo, tá? Mas para isso é preciso prática. Outro ponto. Na verdade, outro ponto. E talvez o último ponto. Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo. O último ponto importantíssimo. Seguindo tudo isso que a gente falou. A mudança da nossa vibração. A mudança da nossa frequência durante o dia inteiro. Ela acontece quando a gente então começa a se tornar seres realmente espiritualizados. E o que significa isso? O que significa quando uma pessoa realmente se tornou alguém espiritualizado? Quando essa pessoa começa a dar mais valor para aquilo que acontece no seu mundo interno do que aquilo que os seus sentidos físicos percebem. E isso é tão claro, mas a gente se perde nisso. Quando eu sou materialista, eu confio nos meus sentidos físicos e eu acredito que essa é a realidade. Eu baseio a vida e a verdade, a realidade, a partir daquilo que os meus sentidos e minhas percepções físicas, materiais estão me mostrando, me dizendo. Esse é o materialista, nosso estado de consciência materialista. Quando a gente vai se espiritualizando, a gente vai invertendo o nosso foco. Ou seja, aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente dá atenção, aquilo que a gente acredita como real, tem mais a ver com os nossos sentidos interiores, as nossas percepções interiores. Isso é se espiritualizar. E aí bate com o que eu estava falando. Quando eu tô mais conectado com a minha realidade interior, eu volto e me conecto com a minha fonte. Eu fecho os meus olhos em meditação e fico no meu mundo interior. Eu fico em contato com a minha fonte e essa fonte começa a fluir. E quanto mais espiritualizado eu sou, mais aquilo que eu acredito é no meu mundo interno. Mais o investimento das minhas energias, do meu foco, está no meu mundo interno. E por que isso é importante? Porque eu só consigo mudar a minha frequência, a minha vibração, a minha realidade quando eu paro de focar nos meus problemas e eu começo a focar na solução dos problemas. Os meus problemas, eles existem na matéria, eles existem naquilo que o mundo me mostra como dificuldade. Os meus problemas acontecem através dos meus sentidos físicos. E a solução dos meus problemas acontece aonde? Naquilo que eu visualizo, naquilo que eu intenciono, no mundo espiritual. Então eu mudo um problema, eu corrijo um problema quando eu me conecto com o meu mundo espiritual e com a solução que já existe no meu mundo espiritual. Por isso que a mudança acontece quando eu me espiritualizo. Quando eu me espiritualizo, eu fecho meus olhos e eu me conecto com a solução, com aquilo que é positivo, com aquilo que eu desejo, com a energia da fonte. E aí é aqui que eu coloco a minha fé. Entendeu? Eu sei, eu não me torno louco, eu sei o que está acontecendo, eu tenho consciência do problema, mas eu não dedico energia e tempo para ficar muito tempo aqui, me enervando, me angustiando. Eu vou para o mundo espiritual e fico ali sabendo que quanto mais eu estou conectada e espiritualizado, mais eu consigo reverter a frequência que eu existo. E quando eu reverto a frequência que eu existo, eu elevo a frequência que eu existo, essa frequência, esse fluxo da fonte muda a minha vida material. Isso é claro, né? Isso é claro, mas eu acho que dito dessa forma faz com que a gente tenha mais vontade, né? Depois que eu estudei, que eu vi essa explicação, me dá mais vontade de parar ao longo do dia, né? Fechar meus olhos e me conectar e ir tirando a crença, sabe? Dos meus sentidos físicos. Eu vou tirando aquilo que eu tô vendo, eu me desengancho. Eu falo, eu estou vendo, mas eu
não é tão real aqui. Isso que eu tô vendo é só manifestação de uma outra frequência que eu estava, porque eu estava adormecida, né? Quando eu volto, eu acordo e eu mexo no lugar certo, o meu olho daqui a pouco vai ver outra realidade. Então eu vou tirando a força do mundo físico e vou botando força no meu mundo espiritual, aos poucos, cada vez mais, investindo mais tempo em fechar os olhos, me conectar e deixar o fluxo, deixar com que a minha mente pense na solução, sinta a solução, sinta a alegria da solução. Essa chave vira, certo? E por último, só dizendo que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, porque os nossos sentidos físicos, eles nos impressionam mais do que os sentidos espirituais, né? Então, a vida física, ela tá aqui, ela é forte, ela acontece na carne. Além disso, a nossa atenção vale ouro, já que a nossa atenção cria realidade. E tem muita gente que usa a atenção dos outros a favor delas. Eu tô dizendo isso porque o mundo luta pela sua atenção. Então, você vai ser sempre bombardeado por mídias e por, hoje em dia, redes sociais, querendo sua atenção. As pessoas estão, lógico, querendo sua atenção. Então, a gente é muito estimulado a ficar no mundo físico. E muitas vezes esses estímulos não são positivos. Esses estímulos, além de serem muitos, eles são confusos, eles são de frequências muito diferentes. Eles jogam muita informação negativa, né? Então, o mundo, ele vai te deixar atordoado. Quando você vai para a vida e você não vai preparado, você começa a ficar com seus sentidos atordoados, né? Daqui a pouco, quando você vê, você tá negativo, sua mente tá negativa, suas emoções estão negativas e você tá muito preso no mundo físico. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, aquela pessoa tá vivendo isso, aquela outra pessoa tá vivendo isso, eu não tô vivendo. Aí você começa a entrar numa angústia que nem é real, né? Então, o mundo vai piorar o seu problema. O mundo, ele vai te deixar muito mais materialista do que você gostaria de ser. Os seus sentidos vão ser muito bombardeados e você vai sentir demais os seus sentidos físicos, e para isso você vai precisar fazer um esforço mesmo para soltar, fechar os olhos e começar a se alimentar de outros sentidos, dos sentidos espirituais. Vale muito a pena a gente estar atento, acordado para o que o mundo faz com a gente, né? Independente de onde você mora, nós todos acessamos redes sociais, nós todos estamos interconectados e precisamos estar, e tem o lado positivo disso, né? Mas isso tudo dificulta a espiritualização, porque estressa os nossos sentidos físicos e nos prende nos sentidos físicos. Então a gente precisa fazer um esforcinho a mais para sair disso, tá? Então foram esses meus insights nesse último estudo, e no próximo vídeo eu compartilho mais insights sobre um outro estudo. Espero que tenha feito sentido para você e te ajude de alguma forma. Lembrando que eu sou terapeuta emocional. Se você tiver interesse sobre atendimentos online, tem informações na descrição. Até o próximo vídeo.